Qual seria a diferença entre uma função e um procedimento? Vamos dar uma olhada nisso. Então, basicamente, um procedimento é uma função que não tem um valor de retorno, ou seja, no final, quando você termina de resolver o seu problema, não existe um valor que vai ser atribuído como resultado à chamada da função. Então, para que isso pode ser útil? E muitas vezes, quando você escreve um programa, pode existir um conjunto de instruções que vão ser executadas muitas vezes. Então, colocando dentro de uma função, você pode fazer com que esse código seja executado diversas vezes sem precisar que ele seja reescrito. Para ilustrar esse conceito, veja o seguinte exemplo. Escreva um procedimento que recebe como argumento o preço de um produto e imprime na tela este valor, o valor do preço, no seguinte formato. Então aqui no primeiro bloco nós mostraríamos o preço formatado com duas casas decimais e no segundo bloco nós mostraríamos o preço, o valor do imposto sobre esse produto também formatado com duas casas decimais. De acordo com esse exemplo, o valor do imposto seria calculado como 5% em cima do valor do produto. Então vamos dar uma olhada no código deste procedimento aqui. Então veja, eu vou criar o procedimento, uma função chamada imprimir preço. Ela recebe como argumento um número do tipo float, que é o preço do produto, e ela é agora do tipo void. O que isso significa? Que ela não tem um valor de retorno. Pense no void como sendo o vazio. Então não tem um valor associado à expressão da chamada da função quando aquela função é executada. Para implementar o procedimento, então você copia o protótipo e associa também a ele um bloco de código. Veja o que eu estou fazendo aqui agora. Crie uma variável local chamada imposto e calcule o valor dela como sendo 5% do valor do preço. Então aqui nós temos o valor do imposto. Como o meu objetivo é imprimir na tela o valor do preço e do imposto formatados com duas casas decimais, eu agora tenho aqui um cout. Então mostre os valores das casas decimais com uma precisão de duas casas. Então agora a seguir vem a impressão do resultado. O preço e o valor do imposto. Fim do meu procedimento. Veja que aqui eu não tenho o comando return. Como é que eu vou usar esse procedimento agora na função main? Então, em qualquer local do meu código, aonde eu precise imprimir o preço naquele formato, basta que eu faça a chamada para o procedimento. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou chamando para um produto que custa 10, para um produto que custa 3,60 e aqui para um valor que ficou salvo dentro de uma variável x que o próprio usuário informou. Então, vamos executar isso para testar. Veja que no caso 10 e 3.6 os valores foram mostrados formatados. Vamos colocar agora um preço aqui para que eu faça o cálculo e mostre no resultado. Então 25.8. Para esse caso também o preço foi formatado e aqui eu tenho o valor do imposto. Note que se você estivesse criando um sistema para um caixa de supermercado, por exemplo, e tivesse que imprimir na tela o preço, considerando esse formato aqui da moeda mais o imposto, essa função, esse procedimento poderia ser chamada diversas vezes para que você resolvesse o problema. Agora note o seguinte, esta chamada aqui, esta chamada e esta chamada são para um procedimento, ou seja, uma função do tipo void. Elas não devolvem valor algum quando executadas. Isto significa que, se você tentar atribuir o resultado da chamada a uma variável, isso vai gerar um erro de compilação. Tá? Veja que o código não compilou e aqui embaixo ele está acusando qual é o erro. Então, para fazer essa atribuição a y, é requerido um valor. No caso, como aqui é um procedimento e não tem um valor, eu estou gerando o erro. Tá? Então, sempre que você tem uma função do tipo void, ela não pode ser atribuída, a chamada da função não pode ser atribuída a uma variável e também não ao cout. Se você tentasse colocar aqui cout para esta chamada, também vai gerar um erro, porque o cout não sabe como imprimir um void. Veja aqui
os erros que foram gerados. Veja que a diferença é bem simples entre um procedimento e uma função. Então, numa função, nós temos um valor de retorno e num procedimento nós não temos um valor de retorno.